hoje um pouco mais cedo foi dado para vocês o material novamente, com slides atualizados. E além desses slides estarem atualizados, vocês ainda ganharam um brinde. Eu coloquei um vídeo no meio da apresentação de PowerPoint, tá? Esses slides estão lá no grupo do Facebook e já foram disponibilizados para vocês em outros grupos também. Galera, sobre o ciclo celular, o que a gente precisa saber? Se aplica a todas as células, prof? Sim, a gente pode utilizar esse ciclo para todas as células, com exceção das bactérias. Célula procarionte não faz divisão celular e não vai cumprir esse ciclo de vida, ok? Então a gente vai começar analisando tudo isso. Vamos imaginar isso daqui como um dia de 24 horas. Para algumas células é um pouco menos e às vezes um pouco mais, não tem problema nenhum. E o que a gente vai ter aqui? Período de G1, que pode ter um período estacionário. A gente vai ter o período de síntese e também o período de G2. Os Gs que vocês estão vendo aqui desenhados significam intervalo, certo? É de uma terminologia que a gente usa lá do inglês, que é o gap, certo? Se vocês não estão muito fluentes no inglês, que nem eu, azar, tão bem louco, é G mesmo, tá? Então é o gap 1, intervalo 1, síntese e G2, tranquilo? Bom, partindo daí, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, que cromossomo não é o X da Xuxa, não é o símbolo do Thundercats. Se vocês não viram Thundercats, não me contem, porque significa que eu estou muito velha. Mas a gente precisa saber o que é um cromossomo. O cromossomo ele tem uma estrutura como um miojinho cru. Sabe aquela massinha miojo cru? Pois é, esse cromossomo ele vai ter apenas uma primeira camada toda enroladinho. O que significa ele estar todo enroladinho na forma de cromossomo? Isso daqui que a gente está vendo é DNA, material genético. E esse material genético ele vai aparecer na forma condensada de cromossomo. Primeira coisa, o cromossomo ele não é o X da Xuxa, ele é apenas um filamento simples, bem noveladinho. A gente, nós humanos, a gente tem dois conjuntos de cromossomos, um vindo do pai e um vindo da mãe, certo? Então esses dois conjuntos de cromossomos aqui vão somar na célula humana, tá? Vou colocar aqui, célula humana, 46 cromossomos no total. Desses 46 eu tenho a organização em 23 pares, tá? Os cromossomos eles vão se alinhar conforme a sua organização, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dificuldade, basta lembrarem de uma partida de futebol, onde eu tenho 11 jogadores, um de cada lado, e para que todos se cumprimentem, eles passam um de cada vez. Ficam alinhados um do ladinho do outro. Tudo bem? Esse pareamento que a gente chama, essa visão que nós temos, é o que a gente enxerga na célula em G1. 46 cromossomos organizados em 23 partes. Bom, e aí nós vamos para o período de síntese. A síntese significa fabricar, sintetizar, material sintético. Significa que foi manipulado, que alguém fabricou alguma coisa. Então, o período de síntese é o período que esse DNA vai ser multiplicado por 2. Sempre por 2. Sempre, sempre, sempre. Sorry, numa mutação. Numa mutação também é por 2, porque a mutação acontece num pequeno trecho do DNA. Agora vem o milagre, o X da Xuxa. Percebem que eu desenho bem pra caramba, né? Pra não dizer outra coisa, senão o cameraman vai me julgar. Pessoal, agora sim a gente tem o X da Xuxa, porque o material foi duplicado. Até aí tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quero saber se os Fernandos estão aí, se a Fernanda está aí. O pessoal todo está aí? Dá um sim. E
G2, pessoal. Como é que vai funcionar o G2? O G2 é um período estacionário. Se aqui eu tinha estacionado essa célula com 46 cromossomos e 23 pares, em G2, pós-multiplicação, eu já tenho essa célula com 46 pares, o dobro de G1. E além disso, ela vai ter 92 cromossomos no total. 92 cromossomos é muita coisa. Isso significa que essa célula cresceu demais e que ela obrigatoriamente precisa se dividir. Uma célula desse tamanho, se ela não se divide, ela morre. Ela vai fazer apoptose porque ela começa a executar erro. Lembra vocês também que durante essa parte, G1, síntese e G2, todo esse DNA, ele está guardadinho, ele está bem compactado dentro de uma sacolinha, dentro de uma membrana. Quem é que sabe que membrana é essa? Nosso cameraman vai contar até 30 para vocês acertarem. Vamos, pessoal. Todo mundo em silêncio. Todo mundo em silêncio, vocês não sabem. Vocês não sabem como é que é o nome daquela membrana, ou como é que é o nome daquela estrutura que vai proteger o DNA em célula eucariótica. Plasmática? Carioteca? Carioteca, quem falou carioteca? Eduardo. Dudu, um beijo pra você, esse encanto de pessoa que eu não tô vendo, mas já tô amando. Gente, olha só, tudo isso daqui, G1, síntese, G2, tudo isso daqui vai ter núcleo. A célula vai ter núcleo. É nesse momento que a gente enxerga núcleo, que a gente vê a carioteca protegendo o DNA, certo? E lembrem-se que uma das fases mais importantes e mais cobradas pela URGS é quando que o núcleo desaparece. E o núcleo vai desaparecer aqui, ó. O Gabriel disse. Carioteca núcleo, pode ser? Não. Pode ser núcleo, pode ser carioteca. Tá todo mundo de bem comigo, Gabriel Kisses. Só podia ter nome de anjo, né, Gabriel? Olha só, durante a divisão celular... Uma célula grande é o que faz gerar os tumores? Não. O que faz gerar os tumores é a incapacidade da célula de parar de se reproduzir. Percebe que a divisão celular, esse trecho aqui que eu estou apresentando para vocês, esse trecho aqui da divisão, pode ser meiose ou pode ser mitose. Eu não vou ter núcleo e ele tem que durar apenas 30 minutos. Não mais que isso. Para eu dividir uma célula, leva 30 minutos, meia hora. Depois que ela se dividiu, ou ela começa G1 de novo e entra em um período estacionário, que é o G0, ou ela vai cumprir todo o ciclo e se dividir novamente. Qual é o problema do tumor? O problema do tumor é que, além de se dividir uma vez em meia hora, ele começa a se dividir de forma descoordenada, com células tendo várias mutações e gerando várias citocinas no nosso corpo. Citocina é uma espécie de... Pensem, por exemplo, em alguma coisa que prejudica a nossa saúde, alguma toxina, certo? Então, essas substâncias fabricadas por essas células que não param nunca de se reproduzir, acabam gerando tumores. Existem os tumores benignos e os malignos. Os benignos são aqueles que crescem e não liberam citocinas, não liberam substâncias tóxicas. Quando a gente fala de tumores malignos, é que essas células cresceram, se multiplicaram e infelizmente liberaram muitas toxinas e atingiram outros órgãos. Fala, cameraman. Não entendi direito esse negócio de sem núcleo. Pode explicar de novo? O senhor pode me explicar o que é essa fase S? Não entendi. Quem falou? O Vinícius e a Débora, as perguntas. Vinícius e Débora, olhem só pra cá. E o resto também, viu, gente? Não, estou chamando só os dois. Vamos lá de novo. De G1 até G2, o nome disso é intérfase. Intérfase. Algo inter, no meio. Então, o que está acontecendo enquanto não tem a divisão celular?
Quando não tem divisão celular, eu protejo o DNA. Pensem bem, quando vocês estão em casa, organizando o armário de vocês não têm todas as roupas, ou pelo menos deveriam ter, né? Todas as roupas guardadas no roupeiro, nas gavetas, tudo bem organizado, não está tudo protegido? Pois então, olhem para cá, G1, S e G2 é o período que vocês têm para organizar e para guardar as coisas de vocês. Quando a gente tem uma mudança, por exemplo, Vinícius, vamos supor que vocês vão para a praia. Tu não vai ser obrigado a tirar as roupas de dentro do armário para transportar elas para outro lugar. Então, meu negro ou meu branco, sem distinção, o que a gente tem aqui na divisão celular? Eu preciso tirar essa proteção. Então, na divisão celular, quando a gente entrar em mitose e meiose, tanto faz, eu preciso tirar esse material genético de dentro do núcleo. Então, eu fragmento ele, eu quebro ele. Ok? Deu para entender essa parte? O núcleo vai aparecer só em intérfase e na divisão celular desaparece, porque o material genético tem que estar livre no citoplasma. Presta atenção aqui, Débora e Vini. S, fase S, é a fase de multiplicação do DNA. Multiplicação, então, do meu material genético. Porque o objetivo é eu dividir por 2. E para eu dividir por 2, eu tenho que duplicar, para que quando eu separar as células, elas tenham a mesma quantidade de DNA. Tudo bem? Me faltou a voz, saiu um agudo aqui. Cameraman, tudo bem? Tá, pessoal, qualquer coisa, podem falar no chat que eu já vou atender vocês. Eu só quero um ok do Vini e da Débora se tá tudo bem. Interfase é de S para G2, senhora. G1, S, G2. Interfase é G1, S, G2. Ok? Então, vamos tocar o bode. Começando então as divisões celulares, sem núcleo, 30 minutos de duração. Olhem aqui. Quando a gente fala em mitose, mito tem fama, sinal que cresceu. Então, mitose é para crescimento celular, crescimento tecidual. Vocês nunca foram desse tamanho, vocês nasceram bem bebezinhos, bem pequenininhos, e o que fez vocês crescerem foi justamente essa ação das células de mitose, de colocar uma célula por cima da outra. Tudo bem? O que a gente tem? A gente tem 4 fases que vão se repetir na outra divisão celular. E nessas 4 fases, como é que vocês vão decorar? Vocês lembram do professor Gilmar? Que beleza! Vocês vão prometer ao Gilmar telefonar. Prometo, Gilmar, telefonar, certo? E aí a gente vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tranquilo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos caracterizar a prófase. Tudo bem? Se eu estou falando de uma célula animal, eu estou falando de centríolos. O que os centríolos vão fazer? Quando a gente teve aula de organelas, a gente falou nos microtúbulos que vão acabar originando os centríolos. Lembra vocês que centríolos é exclusivo de célula animal. Célula vegetal não tem centríolos. Sora, como é que elas fazem? Elas fazem por uma outra estrutura que vai formar filamentos, tá? Esses centríolos vão migrar para os polos e lembrem-se que o DNA está condensado. O DNA vai atingir o máximo de condensação agora. Caneta boa, né? 1 minuto. 1 minute. Nem isso, viu? Ó. DNA bem condensado, bem espiralizado, tá? Então, em prófase eu tenho centríolos nos polos, cromossomos bem, muito bem
espiralizados, bem condensados, e eu também vou ter a fragmentação da carioteca. Desaparece o núcleo, ok? Depois disso eu vou escrever aqui no final da aula, tá? Não se preocupem em escrever nada agora, até porque vocês têm esses materiais descritos nos slides. Esse ângulo me engorda, só para registrar. Bom, uma vez que esses centríolos estão nos polos, se eles estão nos polos, o que eu vou ter no centro da célula? Eu vou ter na metáfase os cromossomos bem no centro, naquilo que a gente chama de placa equatorial. Lembre-se do globo terrestre, que tem a linha do Equador. Na biologia é necessário boa vontade, então aqui vocês estão enxergando nos polos os centríolos e aqui no centro os cromossomos duplicados, né? Me deem uma força, tá? Elogiem o desenho, tá? Por favor. Um pouco de moral é bom. Bom, pessoal, olha só. Em metáfase, então, eu tenho esses cromossomos na linha do Equador. Se vocês já tiveram vontade, pelo menos, de pular de bungee jump ou de jogar alguém de um bungee jump, vocês sabem que qual é a ação das cordas do bungee jump? Parece um elástico, né? Vai e volta, vai e volta. Muito obrigada a todos que disseram lindo. Aqueles que disseram lindos, fiquem tranquilos que já estão com meio caminho andado para o URGS, tá? Bater um tampão. Obrigada, gente. Nunca ninguém tinha me chamado de Picasso. Gente, olha só. O que a gente tem com essa ação dos centríolos? Eles puxando essas cromatinas, eles puxando bem nessa metadinha aqui, ó. Olha o dedo da senhora Bruna. Estão puxando para os polos, ok? Por que eles querem puxar? Eles querem dividir, eles querem rasgar. Vamos ver aqui. Tá me vendo? Tá me vendo? Ou qualquer coisa, depois eu brigo com a câmera. Percebe que a nossa célula já deu uma engordadinha, né? Por que essa célula deu essa engordadinha? Porque ela está comendo como tu, professora Bruna. Não? Olhem só. Esses centríolos, eles vão se encurtar e vão rasgar esse cromossomo. Viu? É que quando a gente fala em rasgar, as coisas ficam meio difíceis, né? Rasgar dói, mas quando a gente fala da célula, dói, mas dói por um bem maior. Lembra das cordas de bungee jump que estavam puxando os cromossomos, cada lado, cada cromatina para um polo? Pois bem, meus negros, minhas negras, meus brancos e os amarelos que estão levemente anêmicos. O que a gente tem aqui nessa imagem? A gente tem metade de um cromossomo aqui no polo e a outra metade aqui no outro polo. Vocês percebem que essa outra célula aqui dividiu, foi rasgada, foi cada uma para um polo? Pois é, pessoal. A partir da anáfase, onde eu tenho separação, então, das cromatinas, eu vou ter aqui eu vou ter 23 pares, aqui eu vou ter 23 pares, certo? Lembrando que a nossa célula começou lá com quantos pares? Depois de síntese, quantos pares de cromossomos nós tínhamos? Valendo um bombom na volta às aulas, agora em maio, vamos lá. Eu não vou dar spoiler. 46. Perfeito. Quem é que falou 46, cameraman? Gabriel, Simone, Gabriel e Simone, eu vou dar pro casal, viu? Tá, eu vou dar pra... Quer dizer, não tô dizendo que vocês são um casal, mas poderia ser consequência, viu?
tá? Mas vocês ganharam. Tira print da tela e cobra a professora. Eu tenho muitos defeitos, mas caloteira eu não sou. Então agora que é anáfase, aconteceu a separação. Em telófase acontece o que há de mais importante. Em telófase vai acontecer que essa cintura que eu fiz aqui, ó, essa cintura é característica de uma das cobranças da URGS. Qual é essa cobrança? Vou explicar a anáfase de novo, que teve gente que está sem som. Tudo bem. Vamos aqui na anáfase, tá? Pessoal, já vou para a telófase, só acompanhem de novo a anáfase, por favor, atendendo a pedidos. A anáfase é a fase em que eu tenho a separação das cromatinas. Lembrem que o cromossomo é o X da Xuxa. E ele é composto por duas cromatinas. É como se eu dissesse para vocês, observem minhas mãos, que isso daqui é um cromossomo, ok? Estão visualizando bem? Claro que estão. Quando eu falo que o meu braço direito é uma cromatina e o esquerdo também é uma cromatina, eu estou dizendo que eles estão formando um cromossomo duplicado. No momento em que a gente tem a anáfase, eu tenho a separação dessas cromatinas. Cada lado vai ganhar uma fita de cromossomo, ok? De boa? Olha aqui o desenho. Em metáfase eu tinha esses cromossomos juntos, em anáfase eu tenho a separação. Lembra que as centríolos atuaram como cordas de bang jump, puxando então cada cromatina para um polo. Qual a diferença entre cromatina e queratina? A queratina é uma proteína que evita o ressecamento. Por exemplo, não percam essa, rapazes e moças. Isso aqui que vocês estão vendo é queratina. A queratina é uma proteína que evita desidratação. A gente tem ela no cabelo, tá? Eu sei que meu cabelo não é tão bonito assim, mas eu tinha que ilustrar. E também na pele. Por causa disso que às vezes a gente libera algum líquido e ele acaba escorrendo. Sabe? Os líquidos. Bom, e quando a gente fala em cromatina, a gente está falando no conjunto de cromossomos de dentro da célula. Então, queratina é uma proteína que evita desidratação. Inclusive tem nos pseudoceramidas, no Palmolive, no Pantene. E quando a gente fala de cromatina, de cromossomo, eu estou falando do material genético de dentro da célula. Bom, tudo certo? Então aqui na anáfase, então, eu tive separação, então, das cromátides irmãs que formavam o cromossomo. Foi cada uma para um polo. Agora eu tenho nova organização, 23 pares de cada lado. E na telófase eu tenho carioteca que se refaz. 23 pares de cromossomos de um lado, 23 pares de cromossomo do outro. O que é isso que eu desenhei? Essa cintura significa que a citocinese, que é igual a romper em duas células, essa citocinese, no caso de fora para dentro, é centrípeta. Nas células animais que possuem, então, aquela estrutura de centríolos, o meu rompimento celular acontece por estrangulamento, de fora para dentro, centripetar. Tudo bem? Até que eu vou ter duas células filhas com a mesma carga genética que a célula mãe lá no início, em G1, ok? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Que horas são? 13h10. 13h10, tem mais 15 minutos, né? Tem mais 15 minutos. Pessoal, olha só pra gente aproveitar agora o desenho, ok? Eu vou fazer em vermelho, tá? Uma outra parte da matéria. Senhora, tu pode repetir isso de citocinese? Posso sim. Inclusive,
Eu vou apagar o quadro e fazer uma comparação entre citocinese centrípeta e centrífuga. O que a gente observa aqui é que isso daqui se tratava de uma célula animal, porque desde o começo eu falei em centríolos, ok? Centríolos. Quando eu falo em centríolos, então somente célula animal, e a célula animal ela vai fazer a citocinese, ou seja, o rompimento para dar origem a duas células de fora para dentro, como se fosse um estrangulamento, ó, de fora para dentro. Esse rompimento vai acontecer bem aqui. Se vocês têm os slides aí em PowerPoint, vocês inclusive conseguem dar play num vídeo que eu coloquei de uma célula animal, tá? Mas principalmente pensem nisso. Célula animal centrípeta, de fora para dentro, tá? E eu vou ter como origem duas células filhas iguais à mãe. O que muda numa célula vegetal? Só deixa eu perguntar aqui para ti que me pediu para repetir. Ficou claro para ti? Débora. Oi, Débora. Sim. Sim, ficou claro? Sim. Cristalino? Sim. Joia, joia? Não vai ter pesadelo comigo da noite? Olha, vocês perguntem, porque eu tô aqui para isso, tá? Pessoal, olha só, agora pensem um pouco. Trocando de célula animal para célula vegetal. Deixa eu apagar aqui. Cameraman, não se mova. Aqui. Eu ainda vou fazer o quadro comparativo, tá? Então vocês ainda vão ter mais uma partezinha que o nosso cameraman vai fotografar e depois disponibilizar no grupo. Eu só quero que vocês prestem atenção porque a dinâmica é diferente agora. Na telofase, vou falar agora, vou escrever em vermelho, inclusive, vou falar da citocinese. Bugou o cérebro. Isso já aconteceu com vocês? Está escrevendo daqui a pouco. Citocinese vegetal. Não vou escrever de verde, que verde não aparece. Célula vegetal, tá? Célula vegetal. Acontece. Parede celular de celulose. Parede celular de celulose em preto. Célula vegetal. Na telófase volta o núcleo? Sim, na telófase volta o núcleo. Boa pergunta, boa observação. Olhem só o que acontece na célula vegetal. O complexo de Golgi, isso já foi questão da URGS e apareceu no Enem. Então, o complexo de Golgi. Então, pessoal, o complexo de Golgi. Complexo de Golgi, ele vai sintetizar no meio da célula, após a divisão celular, no período de telófase, ele vai começar a sintetizar, ele vai começar a produzir açúcar. Que açúcar é esse? Celulose. Açúcar, polissacarídeo, como vocês quiserem chamar. O carboidrato, celulose. E aí, olha só o que acontece. Observem. De dentro para fora. Senhora, na telófase volta o núcleo porque formou duas novas células, é isso? Isso, perfeito. Boa colocação, boa observação. Na telófase vai voltar ao núcleo, porque eu volto a proteger o meu material genético, eu volto a ter, então, a conformação de célula e, principalmente, o DNA descondensa.
Então, aqueles cromossomos que estavam bem compactadinhos, eles voltam a estar em forma de filamento. Mas observa aqui, telófase em célula vegetal. Como é que acontece a citocinese? Eu vou ter o complexo de Golgi produzindo, então, a celulose no centro da célula, do centro para as beiradas. Eu vou ter, então, um rompimento da célula de dentro para fora. Isso se chama divisão celular, citocinese, centrífuga. Então, eu tenho uma diferença entre citocinese centrípeta e centrífuga. Centrífuga é vegetal de dentro para fora. Lembrem que a máquina de lavar roupa de vocês tem a função centrifugar. Né? Aquela voltinha que dá até secar a roupa. Quando a gente precisa ligar a função centrifugar, as roupas precisam estar dentro da máquina. Então, centrífuga, dentro para fora. Centrípeta, fora para dentro. Ficou claro isso para vocês? Tá? Eu vou fazer um quadro agora, vou apagar, tá, esse quadro e só vou deixar aqui o mestre fotografar e eu vou agora apagar esse quadro e fazer um comparativo de célula animal e célula vegetal, ok? Tranquilo? E vou explicar mais um pedacinho que talvez vocês já tenham ouvido falar em astral e anastral, tá? Esse é um detalhezinho e eu vou mostrar para vocês agora na nossa comparação, ok? Agora é só um minuto. Deixa eu botar meu microfone no mudo, tá? Para eu me concentrar aqui no que eu tô fazendo. Mas enquanto isso eu estou lendo o chat, meus negros, minhas negras, vão escrevendo ali. Vinícius tá aí? Vinícius? Alguém? Tá ligado agora. Vinícius disse que sim. Ó, pessoal aí aparecendo. Cadê o João? Cadê a Gabi? A Gabi, o Gabi. Oi, senhora. Oi, meus negros. Tudo bem com vocês? Tudo em viva? Gabriela aqui. Já estão marcando encontro nos supermercados? Tipo, para fazer compras do Zafari? Eu também vou. Eu tô bem dessas aí agora, hein, pessoal? Esse negócio de ficar sozinho em quarentena não tá dando. Vamos no atacadão. Tudo. Chega pro crush e diz, vamos no atacadão. Tudo bem, senhora. E como tu tá? Gabriele pergunta. Eu tô bem, eu tô ótima. Maria Eduarda. Eu tô com saudade daquilo que a gente ainda não viveu. Maria Eduarda. O Neymar serve pra isso, gente. Só pra ensinar a cantadinha. Só pra ver. Maria Eduarda, só para ter certeza, o complexo de Golgi secreta celulose no meio da célula vegetal, senhora? Isso, mas celulose fica muito forte da gente falar. Vamos dizer polissacarídeo, tá? Fragmentos de polissacarídeo, fragmentos de açúcar que vão se tornar a parede celular de celulose, ok? Então eu tenho uma evolução da substância. É que nem eu digo, tu não tá fazendo pizza direto. Tu pega a farinha, mistura com ovo, tu vai aos poucos para constituir uma pizza. Então, meu anjo, quando a gente fala dessa capacidade de secretar e de formar, então, ali do centro para fora a parede celular de celulose, a gente está falando que ele está sim. Tá? Então, o complexo de Golgi vai secretar polissacarídeos. Poli de muitos sacarídeos de açúcar. Então, ele vai secretar um sacarídeo, um açúcar bem composto, né? Uma coisa bem pesada. Tá?
vocês. Se vocês têm alguma dúvida, vão olhando os slides, tá? Teoricamente tem 5 minutos. Sem pressão. Eu não trabalho com pressão. Como se fosse feijão para ser cozinhado na pressão. Se tiver algum acento errado, vocês depois falem com o professor de português. Ok? De fora para dentro, de dentro para fora. Eu acho que isso está bem claro para vocês. Pessoal, o tempo voa quando eu estou com vocês, as catadinhas. E aqui, ó, a parte mais importante agora, quando a gente fala em centríolos, a gente está falando obrigatoriamente de uma divisão astral, quando a ausência de centríolos AN, anastral. O AN em biologia é negação. O que é astral e o que é anastral? Vejam aqui ao lado, por favor. Próximo slide 4. A cariolinfa serve para quê? Cariolinfa é um material que preenche a cariolinfa é um material que preenche o núcleo, tá? Apenas isso. Da mesma forma que a gente tem o citoplasma, que vai preencher a célula com esse material aquoso, tipo gel, a gente vai ter também, então, esse material mais gelatinoso preenchendo o núcleo. De boa? Tá? É só para não dizer que ali dentro tem vácuo. Tá? O que tem ali dentro é essa espécie de líquido, esse shell, que é cariolinfa. Tá? Tudo bem? E sim, meu cabelo dos lados é raspadinho. Vocês que estão observando hoje mais de pertinho. Sim, tá. Olha só. Olha pra cá. Estão olhando? Espero que sim. Isso daqui, em preto, isso daqui é membrana plasmática. Membrana plasmática que toda e qualquer célula, da mais vagabunda, mais elaborada, tem. Isso daqui é uma parede celular de celulose. Isso daqui só célula vegetal tem. De boa, tranquilo? E a célula vegetal, ela não tem centríolos. Não tem centríolos, ok? E a célula animal, que é essa em preta, vai ter os centríolos. Tá? Isso aqui são centríolos. Célula vegetal não tem. Tranquilo até aí? Então, observem que quando eu tenho os centríolos, vocês percebem que eles foram criados bem do centro da célula, tá? De uma estrutura chamada centrosoma. Ah, tá. E aí, o que acontece? Esse centrosoma, ele é envolvido pelos centríolos, ó, envolvido pelos centríolos. E quando ele é envolvido pelos centríolos, aqui e aqui, quando ele é envolvido pelos centríolos, não dá uma ideia daqueles planetas no espaço sideral?
Não dá uma ideia, por exemplo, de Júpiter ou Saturno com todos os seus anéis, com aquela coisa em volta, aquela espécie de nuvem em volta? Então isso é o que a gente chama de astral. A ausência disso, anastral. Ficou claro para vocês? Tá? Então o astral é esse envoltório que os centríolos fazem assim que nasce. Se eu não tenho centríolos, eu não tenho envoltório. Então quando tem centríolos, astral, por causa da volta que eles fazem. Imaginem, por exemplo, gurias, que hoje em dia não se usa mais, mas sabe quando a gente usa vestido que a gente tem que botar um shortinho por baixo? Sabe? Então, essa voltinha que a gente faz, que a gente fica com o vestido mais soltinhos, seria o astral, seria a voltinha em volta dos centríolos. Gurias, pensem no calção largo que vocês colocam. Eu não vou dizer com cueca sem cueca, mas pensem no calção larguinho, tá? Tranquilo? Ficou claro para vocês? Qual a função dos centríolos para terminar? Os centríolos, eles são necessários para a divisão celular das células animais. Apenas isso. Senhor, aquele redondinho são os centríolos que fazem o astral. Centrosoma. Isso, centríolos que envolvem o centrosoma. Muito bem. Fechou? De boa? Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês mais um dia. A gente se vê semana que vem. Eu vou disponibilizar para vocês um pouquinho antes da aula da semana que vem uma lista de exercícios. Ainda faltou para nós vermos meiose. Então a gente vai ver meiose semana que vem, tá? Um grande beijo. Tá? Qualquer dúvida, manda para cá, manda no Insta que eu respondo. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau.